pouco mais do pastor Dimas, fazer algumas perguntas a ele, essa conversa bem descontraída, também que nós estamos aqui com ele. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, também a vocês que estão nos acompanhando, aos irmãos que estão fazendo esse trabalho juntamente conosco na mídia, aos nossos irmãos também que estão acompanhando aqui juntamente conosco, aqui na igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Antes da gente começar a fazer as perguntas ao nosso pastor, eu queria ler em Salmo 126 alguns versículos para a gente meditar e depois nós começamos e passamos a palavra também para o nosso pastor Dimas. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe o cativeiro de Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. E aqui nós damos o nosso boa noite ao nosso pastor. Irei fazer aqui algumas perguntas para ele. Boa noite, pastor Dimas. Amém, boa noite a todos, boa noite, Maxson, boa noite os irmãos aí que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelas plataformas digitais. Eu particularmente estou muito feliz desse momento que a gente está tendo aqui de conversa. Creio que será de edificação para a nossa vida, como para aqueles também que nos acompanham aí pela internet, pelo YouTube. E é um projeto esse que creio que nasceu no coração de Deus, Maxson. É muito Amém. edificante a gente sentar, parar para conversar um pouco do que Deus fez em nossa vida, do que Ele está fazendo, do que Ele ainda vai fazer, e dividir um pouco da nossa história, dos nossos feitos. Cremos nós que servimos a Deus, que tudo aquilo que Ele faz na nossa vida é para que sirva de edificação no corpo de Cristo. Os dons também servem para isso, mas também tudo aquilo que Ele tem feito serve para que possa refletir Cristo através da nossa vida, da minha vida, da tua vida, de todos vocês que estão aí nos acompanhando. Tudo que Deus tem feito em nós, Ele também quer fazer através de nós. Estou muito feliz, Maxson, pelo teu convite e pedir graça a Deus para que a gente possa dividir aqui experiências e que alegre, edifique o teu coração, a tua vida, a tua família, você que está aí nos acompanhando. Antes da gente começar as perguntas, se você está assistindo aí ao vivo juntamente conosco, queria pedir que você compartilhasse esse vídeo, divulgasse essa nossa live, esse nosso vídeo no nosso canal, para que outras pessoas também sejam alcançadas e também sejam abençoadas em nome de Jesus. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, pastor Dimas, na verdade, quem é o pastor Dimas? Maxson, eu sou suspeito em falar, né? Quando pergunta quem é, talvez eu poderia falar muito mais dos meus defeitos do que qualidades. Até porque quando nós falamos de nossas qualidades, de si mesmo, falar propriamente de si mesmo é muito difícil. Porque Deus sabe das nossas falhas, sabe quem realmente nós somos. Mas se eu pudesse me definir quem eu sou em Deus, eu me definiria como alguém que é totalmente dependente da benevolência, da graça diária de Deus. Até porque nós somos errantes e pecadores. E me lembro eu, quando eu ainda não conhecia Jesus, e olho para muitos anos atrás, meditando no que eu sou hoje, eu entendo que aquela mesma graça que me alcançou, que me envolveu, que me atraiu para Ele, é a mesma graça que eu sou dependioso dela até hoje. Então, quem é o Dimas? Eu sou alguém totalmente dependente da bondade, da graça, da benevolência do mesmo Deus que me tirou de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Apesar de eu estar na rocha, ainda dependo da graça dele. Amém, pastor. Também eu queria que o nosso pastor falasse um pouco sobre a origem da igreja Batista Betel aqui no Chorozinho, que nesse mês de agosto vai fazer 8 anos que está aqui, mas fala um pouco sobre a origem, como começou, as batalhas que já passaram aqui. Eu queria que falasse um pouco sobre a nossa igreja Batista Betel aqui em Chorozinho. Falar do início da nossa igreja, falar de promessa, falar de muita dificuldade.
começo aqui da nossa igreja, da história aqui em Chorozinho, nessa cidade tão maravilhosa, começou através da vida do irmão Valderi e de um irmão chamado Tenilson. O irmão Tenilson, ele é até tio também do irmão Giovanni, o Giovanni que congrega aqui na nossa igreja. E o Valderi me fala muito sobre o começo da igreja. Ele andava aqui pela cidade, comprou alguns terrenos para negociar e conheceu o irmão Tenilson, conheceu a irmã Francisca, a dona Maria, e começou a fazer orações na casa das pessoas a qual o Tenilson levava ele para tomar um café. O irmão Valderi é alguém muito cheio de Deus. Ele não consegue, aquela pessoa que não consegue ficar parada, se não falar de Jesus para uma pessoa, ele se incomoda. Então, aí o Betel começou assim. Deus pegou um homem de uma cidade de Fortaleza. Na verdade, o Valderi é de Mulungu. De Mulungu foi morar em Fortaleza, depois veio para cá negociar esses terrenos e conheceu algumas pessoas e começou a fazer uma oração na casa de alguns irmãos. E dessa oração, Maxson, muitas pessoas foram se reunindo de casa em casa. E depois de um tempo, essas orações a gente foi direcionado para uma casa específica. E ali começaram a se reunir pessoas orando naquela sala. E me lembro, tem até na internet, teve um primeiro culto aqui nessa rua, onde hoje é localizada, situada a igreja, na casa da Dona Maria. Dona Maria, mãe do Tenilson, mãe do seu Zé Ivan, que hoje dorme no Senhor, mãe da irmã Damiana, mãe da irmã Francisca. Teve um primeiro culto, foi o primeiro culto aqui, onde hoje a gente está gravando esse podcast. Aqui era um terreno que só tinha mato, madeira, árvore braba mesmo. A árvore tinha tronco aí que era grosso. Então depois foi passado a máquina. Os irmãos trabalharam aí descampando, limpando todo o mato aqui, para que a gente pudesse começar a construir a igreja. E me lembro que depois foi enviado um pastor aqui, depois de um ano de muita oração, de casa em casa. Foi enviado o pastor Fernando, a irmã Fabíola para cá. O pastor Fernando passou um ano. E depois de um ano veio para cá de Canindé o pastor Edinael, Silvia, a irmã Micaele, meus amigos. E passaram aqui 1 ano e 7 meses. E depois de 1 ano e 7 meses eu fui enviado para cá com minha esposa, a irmã Josi. E nós vamos fazer agora 5 anos. 5 anos de muita luta, história e dificuldade. A gente tem vencido muitas lutas, Maxson, e temos visto presencialmente, notoriamente, a mão de Deus operando nas nossas vidas. Tem situações que a gente pensa que, oticamente, humanamente falando, na ótica do homem, não tem como a gente ver solucionar situações, resolver problemas, vencer situações que vêm de encontro à igreja, à vida pessoal, à vida de alguns irmãos, mas a gente vê a mão de Deus, a boa e poderosa mão de Deus operando. E quando a gente consegue passar por tudo isso, a gente vê mais lá na frente, o choro se converte em um choro de alegria, um choro de gratidão, porque a gente vê que realmente a igreja não foi algo criada pelo homem. Eu costumo até dizer uma frase muito forte, minha mesmo, que nem tudo que é igreja realmente Deus está naquele lugar. Existem igrejas que Deus levanta a igreja, e tem igrejas que o homem levanta a igreja. Então aprendi muito cedo na minha caminhada cristã que o homem, ele não abre igreja. Deus abre a igreja e coloca o homem para que possa cuidar da igreja dele. Então a Batista Betel aqui em Chorozinho é algo assim, é algo criado com muita dificuldade, muita luta, muita dependência. Eu me lembro, para quem já pôde visitar aqui a igreja, os que congregam aqui, a nossa igreja ela começou a ser construída com R$1.000. Com R$1.000 a gente começou a construir a igreja, e hoje a gente continua nessa luta, na edificação, na construção, no piso, em toda a parte estética da igreja, mídia, louvor, tudo, transporte, locomoção nas localidades, distribuimento de cesta básica, tudo isso tem sido muito dificultoso, mas a gente tem feito tudo isso na dependência do Deus dessa casa.
E El Betel significa isso, Deus na casa de Deus. Então por isso nós cremos que Deus é o Deus dessa casa, é o Deus dessa igreja. Amém, pastor. A gente vê, né, a questão da fé, né? Começar a igreja praticamente do zero com R$1.000, mas Deus, ele operou, fez milagres. Nós estamos aqui debaixo do templo dele, fazendo esse primeiro episódio, esse nosso podcast, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também, pastor, o nosso lema, nossa temática da nossa igreja, que quer dizer que, por que nós somos uma igreja forte? O que quer dizer uma igreja forte, pastor Dimas? Pronto, eu acho essa palavra muito forte, porque somos uma igreja forte. Em seguida eu digo, eu acho uma palavra muito forte, faz jus ao próprio nome. Por que uma igreja forte? Olha, Marcos, eu sou sincero a dizer que na minha vida nada, eu disse hoje conversando com o irmão Márcio, a gente estava aqui trabalhando nos banheiros, o irmão Eliandro também, e eu disse, nada na minha vida foi fácil. Eu costumo até dizer com a minha esposa que eu sou precoce em tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, tudo aquilo que Ele fez. Então eu vivo uma vida crendo que toda hora, a todo momento, Deus pode me surpreender de uma maneira que eu nem esteja contando com aquilo que eu tanto necessite naquele momento, mas eu creio que Deus possa me surpreender de tal modo que faça por mim aquilo que eu ainda nem mereça. Tudo que Deus tem feito por nós, nós não merecemos. Mas quando eu digo que Deus pode me surpreender fazendo aquilo que eu ainda não mereça, eu estou me remetendo e dizendo que eu creio num Deus que tudo pode. Nós somos uma igreja forte porque nós somos fracos. Como diz a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo está dizendo, eu clamei 3 vezes ao Senhor que afastasse, que retirasse de mim o mensageiro de Satanás que vinha para me esbofetear. Então Deus me disse, Paulo dizendo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo confessa, de modo que quando eu estou fraco, é realmente que aí eu sou forte. Então nós somos uma igreja forte, porque nós reconhecemos que precisamos do poder de Deus nas nossas fraquezas. E o ser humano, ele é totalmente dependente do poder, da graça, como eu disse no começo, da misericórdia de Deus. Somos uma igreja forte porque pregamos a palavra. Somos uma igreja forte porque o foco, não só da El Betel Chorozinho, mas de todas as El Betels no Ceará, o foco nunca foi o homem. Em 25 anos de história da nossa igreja no estado do Ceará, o foco nunca foi o pastor, independente da cidade em que a El Betel foi ali estabelecida por Deus. O foco nunca foi o pastor, o foco nunca foi a liderança. O foco sempre foi Deus, a ministração da palavra, a oração e a adoração. Então somos uma igreja forte, porque em 25 anos de história, 8 anos aqui nessa cidade, nós não perdemos o foco sempre ainda continua sendo o Deus da casa. É o Betel, Deus na casa de Deus, o Deus dessa casa. Deus é o foco até hoje. Glória a Deus, pastor. Uma outra pergunta, pastor, que eu queria falar para o senhor, qual a dificuldade em fazer missões no sertão? Qual a dificuldade em fazer missões hoje? Missões. Quando tu me fala missões, Max, eu me lembro de uma cadeira da teologia chamada missiologia. Missiologia, ela nos ensina a como usar técnicas para poder pregar a palavra de Deus em determinadas regiões. Exemplo, Juazeiro do Norte é uma terra que tem um segmento de uma religiosidade muito grande, com o padroeiro daquela cidade. Então, não adianta usar algumas técnicas que nós usamos aqui nessa cidade, como exemplo também Canindé, uma cidade muito forte em Romaria e muito conhecida pelo segmento religioso daquela cidade. Então, quando nós falamos sobre dificuldades missiológicas em fazer a obra de Deus em determinadas cidades, regiões, lugares específicos, eu
posso usar algumas experiências daqui, da cidade onde a gente está já há quase 5 anos. Eu sou natural de Canindé, lá tem muitas dificuldades também, como aqui também tem dificuldades. Mas uma das maiores dificuldades aqui dessa região é poder ter acesso à casa das pessoas. Chorozinho é uma cidade, se não me falha a memória, depois o Moisés vai me dizer nos bastidores, que tem de 19 a 21 mil habitantes. Acho que é isso, 21 mil habitantes. IBGE do ano 2022, acho que levantou isso, que é 21 mil habitantes, é isso mesmo. Então, são localidades muito dispersas, muito distantes uma das outras. Eu já tive até a oportunidade de ir em algumas localidades contigo, e a gente vê que é uma localidade uma longe da outra. Eu sou de Canindé, a gente lá divide a cidade por bairros. O Maxon é de Morada Nova, né, Maxon? Isso. E lá a gente divide também as localidades por bairros e também interior. Aqui a gente divide por localidade. Então a gente tem uma dificuldade enorme em se locomover, em chegar em uma determinada localidade, pregar o evangelho, devido ao acesso, à condição. E eu sou a prova viva de que em muitos lugares que eu fui, nós vemos aqui lugares onde as pessoas passam realmente escassez de alimento, sofrem escassez de água potável, acesso até ao colégio. Por incrível que pareça, Marcos, eu visitei lugares aqui que é difícil também acesso até a igreja. Não só a igreja evangélica, como também a igreja católica. Então, eu vi essa necessidade aqui na cidade de locomoção devido à distância, devido à assistência social do município, do estado. E a igreja realmente foi implantada para isso. Torno a dizer, quem teve a oportunidade de visitar aqui ao Betel, nós somos uma igreja localizada no meio do nada, no meio do mato. Alguém às vezes vem visitar a gente aqui e às vezes até ri e fica maravilhado do que Deus tem feito, porque as pessoas costumam brincar, como é que pode uma igreja dessa, com a visão da El Betel aqui na cidade, estar em um determinado lugar e não estar no centro da cidade? Deus tem um propósito aqui nessa região. E onde a gente está localizado, nós temos, pela graça de Deus, sido referência para a cidade. E eu costumo dizer que El Betel é como se fosse a voz de João Batista, clamando como João Batista clamava no deserto, porque a gente está muito afastado da cidade, mas mesmo assim as pessoas vêm a esse lugar ouvir a palavra de Deus, receber algo da parte de Deus e também entregar o seu melhor a Deus. Então, a Igreja Batista El Betel, nas suas dificuldades missiológicas, aqui nessa cidade, ela tem conseguido se sobressair em todas as dificuldades, seja em locomoção, distância, assistência aos membros, tentado resistir um período difícil que a gente resistiu aí na pandemia, período de desemprego, um período onde muitas pessoas precisaram até de alimento, de cesta básica. A igreja conseguiu resistir, não só El Betel, mas acredito que todas as igrejas aqui da cidade, a gente se uniu e conseguimos fazer alguns projetos sociais, e o nome de Jesus foi glorificado. Então isso é maravilhoso, a gente continuar sendo referência. E como muitos disseram, agora a pandemia veio, muitas igrejas vão fechar, muitos irmãos vão se desviar, muitos irmãos vão desistir da caminhada, muitos vão morrer. E é verdade, alguns foram acometidos desse vírus, e tiveram que partir. Deus tomou para si, mas eu costumo dizer que nós somos um fruto. E quando Deus nos lança na terra, Ele nos lança como a semente, nos faz crescer. E quando o fruto está maduro, Ele toma o seu fruto para si. Então aqueles que partiram foram para a glória. Deus tinha um propósito, eles cumpriram o seu propósito. Mas a igreja do Senhor Jesus, que resistiu à pandemia, que conseguiu vencer as dificuldades, ela tem sido uma igreja forte, uma igreja que aprendeu a ser grato a Deus e resistir mais perto de Deus, tudo aquilo que possa vir ainda até que Jesus possa voltar, Marcos.
Amém, pastor. Estamos já chegando aqui na parte final. Eu ia até perguntar ao senhor sobre a questão das dificuldades da igreja que teve na pandemia. Você já falou alguma, mas se quiser ressaltar mais alguma, esse período da pandemia, nós passamos aí, estamos saindo praticamente da pandemia. Qual foi a maior dificuldade que o senhor sentiu, que teve realmente nesse período pandêmico, pastor? Realmente, saindo da pandemia, entrando no tempo sombrio que a gente não conhecia ainda, né? Quando a gente olha para o período histórico do passado, teve a peste negra na Europa, teve a gripe espanhola, teve outras crises no mundo também, se tratando de vírus. Mas agora no século XXI tem sido muito difícil. Na minha visão, como conversando com pastores também, não só da cidade, mas também da nossa capital, Fortaleza, a gente tem visto a necessidade de pregar ou de transmitir uma palavra de ajuda, uma palavra de esperança. Porque não só aqui na cidade, mas em muitas cidades, em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui ao lado do nosso estado também, Rio Grande do Norte, a gente tem visto em todo o Brasil, fora do Brasil, que muitas pessoas não são mais as mesmas pessoas psicologicamente falando, podemos dizer assim. Então eu creio que a função pastoral, a igreja serve para isso, para que a gente possa transmitir uma palavra de ajuda, uma palavra de resgate, uma palavra em que a pessoa possa sentir-se, eu vou agarrar o braço de Deus pela pregação do Evangelho, vou buscar o Senhor. E a minha maior dificuldade foi justamente isso, tentar transmitir uma esperança, algo novo para muitas pessoas que realmente já estavam vivendo o novo de Deus. Sabe, Marcos, é uma coisa meio doida, eu costumo dizer isso. Como é que eu posso ministrar ou tentar transmitir para alguém algo novo, se em todo o tempo eu já estava transmitindo, pregando, que nós já estamos vivendo o novo de Deus? Mas graças a Deus que a Bíblia nos assegura que o reino de Deus, quem está em Cristo, vive em novidade de vida, vive uma vida nova. Deus nos surpreende a cada manhã. Então essa foi a minha maior dificuldade, é estar junto de pessoas, motivando elas a todo tempo e também ser motivado, porque pastor também é ser humano, pastor também tem alma, pastor tem família, pastor tem coração. E eu aprendi isso, quanto mais eu motivava, mais também Deus usava pessoas para me motivar. Amém, pastor Timas. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso irmão Moisés, porque tem perguntas que chegaram aí ao vivo no nosso canal no YouTube. Eita. E aí ele vai fazer a pergunta aí para o senhor também. Amém. Glória a Deus, meu pastor. Que honra ter o senhor aqui com a gente. Queria só expressar a minha gratidão a Deus por estar aqui com o senhor, com o Max. Glória a Deus, Moisés. E por nós estarmos realizando um projeto que nasceu no coração de Deus, e Ele derramou sobre nós a graça de podermos estar aqui. Eu acredito que, além daquilo que Deus colocou no coração do Maxon, daquilo que Deus colocou no seu coração, pastor, daquilo que Deus colocou no coração de cada um que está servindo aqui, Ele colocou no coração de nós como igreja. Aleluia. E essa é a intenção desse podcast. Eu já recebi uma pergunta, pastor, eu preciso compartilhar isso já que é o primeiro. Amém. Por que é só podcast? Por que é só podcast? Olha, Por que nós não, tipo assim, intitulamos como podcast Albetel, Chorozinho, podcast... Na verdade, a minha resposta foi a seguinte, Cabal, eu quero ouvir do senhor, como minha pergunta já. eita. A minha resposta à pessoa foi a seguinte: não adianta nós colocarmos um objetivo, um foco chamado Igreja Betel. Não adianta nós colocarmos isso como princípio do podcast, porque o significado do podcast embaixo tem lá Let's Talk, vamos conversar. Então eu entendo que tudo aquilo que engloba a conversa está direcionado ao reino. Com certeza, Moisés. Então, essa pegada aí, Moisés. A gente tinha sentado para conversar, os irmãos aí que
que estão aí nas perguntas, e muito obrigado pela participação, pela divulgação. A gente tem esse projeto que nasceu no coração de Deus justamente para que a gente fique bem à vontade, não é, Maxon? Verdade. E a gente possa conversar acerca de tudo que Deus nos direcionar a falar. Então hoje a gente está fazendo aqui o primeiro podcast, e a gente vai deixar aqui essa página aberta para que os pastores da cidade, as pessoas aqui que exercem uma influência missiológica, alguém que exerça algum trabalho social com crianças, educativas, seja aí na areninha, na área de lazer, na praça, você que tem aí o seu grupo de jovens e você leva a criançada para praticar esporte, você tem espaço aqui no podcast para que você possa expressar o seu trabalho, os seus objetivos, e que você possa sentar com o Maxon, você possa sentar aqui com a diretoria da mídia e divulgar o teu trabalho e colocar sempre Deus no coração das pessoas que lhe seguem. Porque eu sempre digo isso, Moisés, não adianta nós fazermos nada nessa vida se nós fizermos para nós mesmos. Nós só teremos sentido na vida e o nosso legado continuará no coração das pessoas se nós fizermos para Deus. Glória a Deus, pastor. Então é muito importante isso. Existe um provérbio chinês que diz: se você quiser deixar uma floresta, você plante sementes. E se você quiser deixar uma história, você invista na vida das pessoas. Então eu acho que o podcast ele tem essa finalidade: sentar, conversar, expor ideias e colocar Deus no coração das pessoas, esperança, amor, e sempre deixando um legado no coração das pessoas que virão aqui sentar, conversar e tentar transmitir algo de bom para as pessoas. Esse é o nosso intuito, tá bom? Maravilha, meu pastor. Pastor, nós temos algumas pessoas aqui conosco, certo? E nós já temos uma pergunta do irmão Massinho, que está aqui. E ele está perguntando qual foi sua maior experiência aqui em Chorozinho como pastor. Eita Jesus. Muitas. Eu costumo dizer, eu já disse aqui até algumas vezes pregando, eu fui chamado na casa de uma irmã para orar por ela. E quando eu recebi a ligação, a filha da senhora disse: pastor, vem, porque talvez a mamãe não passe de hoje. A mãe está muito doente, já faz alguns dias. E era uma senhora de quase 80 anos, Marcos. E no meio da ligação ela dizia: pastor, vem logo, pega o carro, vem na localidade. E eu descobri que eles já estavam preparados, possivelmente para fazer o velório. Já tinham ali organizado o plano funerário daquela senhora. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu senti tanta autoridade de Deus. E quando eu entro na sala, entro no corredor, viro no quarto, entro, eu vi aquela senhora deitada na cama. Eu disse: realmente, essa senhora está mais para ir do que para ficar. Eu disse isso. Só que eu olhei para os familiares que ali estavam e disse: Senhor, usa a minha vida para confortar o coração das filhas, dos netos. E eu pedi que Deus me usasse em uma oração para confortar seus familiares. Mas quando eu fechei os olhos, dei as mãos com as filhas que ali estavam, os netos, os filhos, Deus me deu uma autoridade tão grande. Eu disse: Senhor, levanta essa senhora dessa cama, que o teu fôlego de vida seja soprado dentro dela novamente. Glória a Deus. Eu me lembro que eu orei assim, quando eu abri os olhos, o quarto estava inundado da glória, da presença de Deus, Maxon. E eu me enchi da autoridade, eu senti o Espírito Santo naquele momento. Aleluia. E eu me lembro que eu voltei para casa e disse: olha, depois tu liga para mim, mais tarde tu liga, qualquer coisa aí que acontecer, tu liga para mim. Eu me lembro que eu recebi, isso foi mais ou menos às 10 horas da manhã, eu recebi uma ligação à noite. A filha da senhora me ligou dizendo: pastor, a mamãe dormiu depois daquela oração, acordou, comeu e está aqui sentado numa cadeira, rindo,
sorrindo e agradecendo a Deus pela sua visita. Pastor, ela lembra até da sua oração que o senhor fez por ela. Então foi uma das minhas maiores experiências, porque a gente que é pastor, a gente também é racional. E tem situações que a gente encara, que a gente vê realmente só se Deus quiser intervir. Mas nesse dia eu disse: Deus, eu estou vendo que é a hora dessa irmã partir, mas Deus me surpreendeu. E eu me lembro que nessa época eu estava passando uma dificuldade extrema aqui na cidade, e eu pensei até em voltar para minha cidade, em trocar de igreja, pedir à diretoria, dizer: olha, eu preciso de outra igreja para pastorear, não está dando mais eu ficar aqui, para ficar aqui na cidade. E eu me lembro que através desse milagre, Deus edificou a minha vida. Glória a Deus. Fazia tempos que eu não orava por ninguém e eu via Deus operando, mas nesse dia Deus me disse: o teu tempo ainda não terminou nessa cidade. Eu tenho pessoas que precisam, não de você, mas do que eu te dei para abençoar essa cidade. Então essa foi a minha maior experiência nessa cidade, mas também teve outras, mas essa marcou meu ministério. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, nós temos algumas pessoas simultaneamente aqui assistindo, certo? Nós já chegamos a 32 pessoas simultâneas. E aí, isso mostra o quanto Deus é fiel naquilo que tem colocado em nossos corações. Tem algumas pessoas aqui online, né? Francisco Dantas mandou a paz do Senhor. Michele Santos mandou a paz do Senhor. Tamo junto. A Ana Esther, junto com a Estefânia, disse: bênção de Deus, glória a Jesus. A irmã Leusilene, lá de Morada Nova. Ô, glória. Olha, Minha sogra. sogra. Viu? O alcance. Mandou a paz do Senhor. O Alisson Levi está dizendo bênção e queria fazer uma pergunta, pastor. E ele pergunta: pastor, quais são as bênçãos das dificuldades no desenvolvimento da igreja? As bênçãos das dificuldades, não é isso? Isso. É você olhar para tudo aquilo que você não tinha, não era, não podia, e você olhar para tempos atrás, anos, meses, e você ver como pôde Deus me usar para fazer tudo isso. Vou dar um exemplo aqui de uma pregação. A gente se tranca num quarto, ajoelha, ora, passa a tarde, passa o dia, às vezes faz um jejum ali. E quando Deus nos usa para transmitir a palavra, porque eu sempre digo, não existe grande pregador, existe uma grande mensagem dada ao mensageiro, ao pregador. E é mais ou menos isso, Alisson Levi. As bênçãos que a gente conquista em meio à dificuldade, e a gente vê o resultado de Deus através da nossa vida, fazendo com que vidas sejam edificadas. Sabe, eu me lembro que anos atrás, antes de eu chegar aqui, tinha tantas pessoas que não queriam casar, que não queriam receber uma bênção matrimonial. E depois que a gente chegou aqui, o pastor Fernando trabalhou muito, a irmã Fabíola, o pastor Edinael, a irmã Micaele trabalhou muito, o irmão pastor Valderi trabalhou muito também, a gente trabalhando muito, eu e a Josi. E hoje a gente vê as pessoas casadas, a gente vê filhos sendo gerados através de um casamento constituído pela bênção de Deus. Então a minha maior alegria é eu ver vidas, crianças nascendo, famílias sendo formadas através da bênção de Deus e através da igreja. Então eu sou muito agraciado em ver as pessoas felizes através do que Deus tem feito, através não só da minha vida, mas também através da vida dos irmãos, que faz com que a Igreja Batista Betel continue a existir aqui nessa cidade. Maravilha, pastor. Pastor, tem umas perguntinhas, viu? Tem até umas perguntinhas. Só lembrando aí que hoje nós temos um tempo para responder as perguntas, tá bom?
Temos alguns compromissos, né, Maxon? É assim. Tá bom, Mas a gente vai dar assistência a todos vocês, tá bom? Deixa eu dar uma resumida, né? Amém. Vamos dar uma resumida aí. O Giovanni está aqui com a gente, está perguntando, pastor, qual foi a maior dificuldade na igreja de Chorozinho especificamente, e se já passou pela sua cabeça uma vontade de desistir da igreja. Eu falo da de Chorozinho, né? Muitas vezes, eu costumo dizer que a nossa maior dificuldade aqui em Chorozinho, irmãos, tirando a parte financeira, recurso, porque quando se fala de construir prédio, tijolo, igreja, parede, a igreja não se resume a isso. Igreja se resume na edificação de vidas. Eu me lembro que nós passamos ao todo, contando com o pastor Fernando, o pastor Ednael, depois do tempo que eu cheguei, passamos 5 anos debaixo de um cajueiro, cultuando a Jesus, e ali era a igreja, ali na fazenda Cirandia. E eu me lembro que foram 5 anos nessa gestão dos 3 pastores, onde vidas foram edificadas e Deus fez maravilhas. Mas a minha maior dificuldade aqui foi justamente ter pessoas que acreditassem no sonho, no objetivo e na visão da igreja. Porque a Batista Betel, ela tem uma visão diferente das demais igrejas. Então eu encontrei muita resistência em encontrar pessoas que acreditassem no segmento da igreja, em nós priorizarmos no culto a pregação da palavra, 1 hora de pregação de palavra. Às vezes eu costumava pregar 1 hora e 20 minutos. Teve cultos de eu pregar 1h30 de palavra, quando nós não tínhamos no começo da igreja ministros de louvor, alguém que tocasse. A gente louvava ainda a harpa, não tinha ninguém para tocar um violão, não tinha ninguém para tocar um carrom, e às vezes a gente louvava no playback. E eu me lembro que as meninas que sempre ali ministravam o louvor cheio da graça de Deus, com muito fervor, com muita alegria, com muita gratidão. E essa foi minha maior dificuldade, encontrar pessoas que estendessem a mão e dissessem: pastor, toma minha mão, porque eu acredito na visão da igreja. Eu acredito que essa igreja vai dar certo, eu acredito que já deu certo. Eu encontrei muitas palavras negativas, mas todas elas eu deixei de lado e avancei para frente e agarrei a promessa que Deus havia me dado. Amém, pastor. Glória a Deus. Pastor, nós temos mais uma pergunta aqui do irmão Léo, que precisou dar uma saída agora, mas ele deixou a sua pergunta. Ele disse: pastor, sobre o aniversário da igreja, qual a sua maior expectativa para os dias? A minha maior expectativa é ver Deus operando, porque às vezes nós geramos expectativas no homem, no pregador. Vem 3 pastores, homens de Deus, Moisés, Maxon, e às vezes a gente fica: poxa, o que pode sair do pregador, do pastor que vem? Nós somos apenas um canal. O que pode sair dos ministros de louvor que vão ministrar o louvor? O que pode sair dos obreiros que vão trabalhar na festa de 8 anos da igreja? O que pode sair do homem? O que pode sair do homem é o que Deus deu ou tem dado ao homem. Então, a minha maior expectativa é ver a mão de Deus estendida sobre essa casa e ver Deus operando através da vida de todos aqueles que vão vir aqui. Desde aquele que vai vir sentar na cadeira, levantar os braços, ficar de pé, adorar, dar aleluia, dar glória a Deus. Que cada um daquele que venha, que seja canal de Deus para a vida do seu irmão. Glória a Deus. Pastor, a irmã Janaína Silva disse aqui amém, está ligada conosco. O irmão Isaías Rodrigues está dizendo: a paz do Senhor, amados, pastor Dimas, Moisés, Maxon, meus irmãos em Cristo, pessoas maravilhosas. A irmã Regilene de Morada Nova, Um abraço, milagre, aí é milagre, sim, viu? Sim, sim. Um abraço pro Rafael, viu? Gaelzinho, tô com saudade de vocês, Regilene. A irmã Regina, ela está virtualmente e presencialmente, pastor. É. E aí ela deixou a pergunta aqui no nosso YouTube.
Qual foi a primeira impressão quando o senhor colocou os pés aqui em Chorozinho? Quando eu cheguei em Chorozinho, eu me lembro que a gente veio no ônibus enorme, 44, 45 pessoas, lá de Canindé para cá, 176 quilômetros. Se perdimos no caminho. O culto era 7 horas, chegamos 8 horas. O pastor já estava esperando para dar a posse da gente. E eu me lembro que a igreja não era aqui, era na fazenda. A igreja era debaixo de um cajueiro. E meu pai e minha mãe e o meu sogro vieram, o seu Josué, 85 anos. E quando a gente desceu do ônibus, minha mãe chorou. E minha mãe disse: meu filho, onde você veio se meter? Confesso eu também que tive muito medo. A Josi também, a Débora era bem pequenininha. Mas Deus falou tanto comigo, porque quando foi para me vir para cá, eu soube num domingo. Foi decidido na segunda. E na sexta-feira eu já estava sendo empossado. E dias antes tinha havido um terremoto aqui na cidade. E eu lá em Candé ouvi, pelo noticiário, pela televisão, pelo jornal, que aqui havia tido um tremor de terra. E eu me lembro que quando eu desci do ônibus, minha mãe começou a chorar. E eu disse para minha mãe: mãe, Deus me trouxe para cá. E Deus vai usar a minha vida para sacudir essa terra com o poder de Deus que está na minha vida. Glória. Mas confesso que também tive muito medo, porque deixei amigos, bons amigos. E o que eu mais senti falta foi de amigos. E quando eu desci do ônibus, antes de ir para o púlpito, eu disse: Deus, eu deixei amigos, pais e mães e meus irmãos. E eu te peço que o Senhor me dê amigos. Amigos que amem mais a Ti do que a mim. Mas eu preciso de amigos que sejam homens e mulheres de Deus. Glória. Irmã Regina, Deus me deu amigos, homens e mulheres de Deus. E hoje eu estou rodeado de pessoas que são apaixonados por Deus mais do que tudo nessa vida. Glória a Deus. O pastor, tem mais alguns irmãos aqui ligados com a gente. O irmão Ivanildo. Ivanildo, eu te amo. Eu sou suspeito aí de falar de ti. Eu amo Ivanildo. Chama! Tá dizendo paz, pastor Dimas, Max, Moisés, estou ligado aqui. Amém, meu irmão. O próprio pastor Dimas está aqui botando glória. A Irmã Josi, a irmã Josi. Ele ligou, viu, irmã Josi? Ele entendeu. O Francisco Dantas já tinha falado. Neuma dos Santos. A dona Neuma, a minha sogra e a avó da minha esposa. Pra dona Neuma, ó, coração, ó. Tá mandando a paz do Senhor. Filipenses aí de Morada Nova, um cheiro. Nemias Silva tá falando. Michele também. E o Tiari colocou aqui: a paz do Senhor grandemente. Deus abençoe grandemente. Pastor, o irmão Marcinho tem mais uma pergunta para fazer. Eu vou deixar ele fazer. Ele mesmo fazer aqui no microfone, certo? Que a gente não anotou aqui. Amém, amém. Você que está aí assistindo, mais uma vez, gostaríamos de pedir que você compartilhe aí a live, divulgue aí o nosso podcast, para que outras pessoas também sejam alcançadas também com esse nosso podcast, com esse vídeo que nós estamos gravando aqui ao vivo. Pronto, pastor, tem só mais 2 perguntas, viu? Tá certo. No caso, uma pergunta vai ser a minha. Eu sou suspeito de falar, pastor, porque o senhor sabe a forma que eu cheguei nessa igreja. O senhor sabe as dificuldades que eu enfrentei para estar hoje aqui com o senhor. O senhor me conhece minha família, sabe das diretrizes, sabe das nossas índoles. E a minha pergunta está relacionada a algo que o senhor ama muito, que é família. E eu estou falando isso porque há 6 meses, 7, 8 meses atrás eu perdi meu avô. E eu lembro como se fosse hoje de que a gente, apesar de se conhecer há tão pouco tempo, mas Deus usou sua vida para que a minha avó fosse confortada, a minha família fosse confortada,
E vivendo isso, eu acabei lembrando aqui que eu tinha que lhe perguntar isso para que as pessoas vejam o Senhor ainda mais como um exemplo. O Senhor é referência para a minha vida. Eu não estou aqui sendo, como muitos falam, bajulador, um bobão. Pelo contrário, eu estou aqui lhe honrando porque grandes coisas Deus tem feito através da sua vida. E lembrar dessa situação ruim me faz perguntar ao Senhor: como foi, pastor, colocar a sua família diante como pastor, né? Colocar a sua família diante de uma cidade que o Senhor nunca tinha conhecido e nunca tinha pisado, e de repente Deus frutificar e o Senhor se tornar quem o Senhor se tornou hoje. Moisés, eu sempre digo, cara, que a gente vai olhar para os grandes homens de Deus do passado e a gente tem muita referência, mas Billy Graham, agora, que viveu tão próximo da gente, Billy Graham foi o profeta, o grande pregador do século passado. E Billy Graham sempre dizia, muito do seu ministério estava baseado na mulher que ele tinha. Primeiramente Deus, a gente está colocando Deus como soberano, supremo, excelso. Ele é tudo, mas eu sempre digo, a base principal da minha família e muito do meu sucesso e muito do que eu viverei ainda de Deus, muito do que Deus já fez em minha vida, eu devo muito à minha esposa, Marcos. Me lembro que quando foi pra gente vir pra cá, a gente só tinha a Débora, muito pequenininha, tinha 3 anos e meio. Eu recebi a notícia que a gente vinha para uma cidade que eu nunca tinha ido, não sabia nem onde era. E eu fui pro banheiro e liguei o chuveiro e comecei a chorar e falar com Deus. E eu coloquei a mão assim na parede, escorei a mão, fechei os olhos e comecei a chorar. As lágrimas se misturaram com a água que caía do chuveiro. E eu disse: Senhor, eu tenho tanto medo, estou temeroso de ir para aquela cidade, eu não conheço ninguém. Vou largar meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, minha esposa vai largar os amigos, os irmãos, a irmã dela, os sobrinhos, tudo. Eu me lembro que o Espírito Santo me disse assim, naquele dia, foi num dia de domingo, eu tinha chegado do culto, e Deus disse assim para mim: vai, porque tem pessoas naquela cidade que precisam de você. E aquilo entrou no meu coração quando eu saí do banheiro de Josi. Deus falou comigo, a gente tem que ir. E a Josi sempre foi muito submissa a mim, graças a Deus, sempre acreditou nas minhas loucuras. E Deus deu uma força tão grande a ela que ela simplesmente disse: nós vamos, porque se essa é a vontade de Deus, Deus vai cuidar de nós. Mas confesso que foi muito difícil, Moisés, colocar a minha família em um lugar, eu me colocar, e principalmente a gente que é pai, o sacerdote da casa, a responsabilidade maior é nossa, porque o que acontecer com a nossa família, primeiramente, será também ali uma boa parte de culpa do pai, do marido, do sacerdote do lar. Então, eu agradeço muito a Deus, porque Deus me deu uma mulher que fala pouco, que é muito silenciosa e tem sido uma base fundamental na minha vida, no sucesso do meu casamento, como filho. A Josi me dá conselho até como eu devo conversar com meu pai e minha mãe. Então por aí você tira, se muitas das vezes eu erro ministerialmente, pessoalmente, é porque eu me excedo e às vezes não escuto ela, mas todas as vezes que eu paro para escutar a Josi, eu faço o que ela me orienta, dá certo. E quando eu faço o que ela não concorda, costuma não dar certo. Com quase toda mulher é assim, né, Marcos? É verdade, pastor. Não é não, irmã Regina, que está aí, ó. É desse jeito, pastor. Mais alguma pergunta, meu irmão? Tem sim, Marcos. Vamos para a pergunta do irmão Massim, que eu tinha esquecido, aí
Não me bota no estreito não, Márcio. Pastor, o irmão Márcio, é uma pergunta simples. Ele só quer saber o que lhe motiva a permanecer aqui em Chorozinho. É eu ter começado a amar a cidade. Sabe, a gente foi para Canindé agora, Moisés, tu estava lá comigo, a gente pregou em algumas igrejas, pregou em uma vigília, a gente viu Deus agindo, Deus usou nossa vida. E tenho muita saudade da minha terra, amo a minha terra. Mas sabe quando você começa a ter uma segunda casa? Sabe, hoje eu não me vejo saindo daqui e eu deixando tudo aquilo que Deus me deu, não prédio, não igreja, não nome, mas eu deixar amigos. Sabe, tem 3 senhoras nessa igreja que eu considero elas como minhas mães. Tenho minha sogra, que é minha, que é uma mãe para mim, minha mãe. Graças a Deus tenho mãe, mas tem 3 senhoras aqui, ovelhas minhas, que eu considero como mãe, como fosse minha mãe. Então, eu sou muito amado, e o que mais me motiva é isso. É eu que me desgastei tanto em amar as pessoas e receber amor, Maxon. E uma das melhores coisas da vida é você receber amor de alguém que você ama. E graças a Deus, Deus tem me retribuído. Eu sou muito amado por muitas pessoas. Sei que de alguns tem alguma resistência, alguma dificuldade, mas Deus tem me amado através de pessoas boas. E isso me motiva a permanecer. O amor que Deus ministra na vida de alguém é algo muito prazeroso. Eu costumo dizer que quem é amado por Deus e amado por pessoas de Deus é uma pessoa rica, é uma pessoa próspera. Você ser amado por alguém que serve a Deus, isso é inexplicável. É diferente da gente ser amado por alguém que está lá no mundo e ele simplesmente lhe ama por barganha, por interesse. Você ser amado por alguém que tem comunhão com Deus é aquela pessoa dizer: eu te amo e eu quero dar a você, eu quero oferecer a você o que Deus também tem me dado. Isso é uma dádiva que não tem preço. Quem é amado por alguém que serve a Deus recebe aquilo que Deus tem lhe dado. Então isso é a minha maior motivação, amor. Glória a Deus, pastor. Pastor, apareceu mais 2 perguntas. Acho que dá tempo para a gente responder. Vamos responder essas 2, que hoje eu tenho o meu dia de lazer com as minhas pequenas, tá bom? As minhas filhas estão ali me esperando. E a gente, na outra semana, né, Maxon? Tá aqui com outro podcast, com outra pessoa, com outro momento de conversa como esse, bem espontâneo, bem bom. A gente vai sentar de novo para conversar com outra pessoa, né? É verdade. Não vamos dizer quem é não, para ficar na expectativa aí. É por isso que quando fizeram lá a pergunta, por que somente podcast? Realmente essa conversa, esse bate-papo, essa interação, essa coisa mais livre que nós temos. É de conversar realmente sobre algo dentro da igreja, sobre alguma temática, com outras pessoas também. Conhecer um pouco mais, por exemplo, sobre a história do pastor Dimas, a história da igreja. Então, por isso que nós resolvemos fazer realmente esse podcast, para estar mais realmente antenado com as pessoas aí da nossa cidade, de outras cidades, e também conhecer um pouco mais do legado dentro aqui do Chorozinho da Igreja Batista ao Betel. Verdade. Pastor, o irmão Paulo Silva, não recordo quem seja, mas irmão Paulo, a gente está muito feliz pelo senhor ter mandado a pergunta e está acompanhando nosso podcast. Paulo Silva, que Deus te abençoe, viu? Um abraço no coração, meu irmão. Pastor Dimas, admiro muito suas mensagens, vejo pela internet. O senhor vê nós jovens, o senhor vê nos jovens algum futuro pastor, missionário, etc? Paulo, deixa eu te fazer pontuar algo importante aqui. A gente costumava, eu particularmente, pastores mais experientes que me discipularam, me ensinaram, do que seria essa geração futura, Maxon. O que seria, qual o futuro? Porque nós olhamos hoje para uma banalidade, um esfriamento espiritual, nós vemos uma apostasia sem igual,
nós vemos ingratidão no coração dos jovens, e não só dos jovens, mas de toda a humanidade. E quando a gente começa a se preocupar do que seria do futuro da igreja, eu vou crer no que Deus fez na vida do profeta Elias. O profeta Elias diz: só eu fiquei, só eu sou fiel a ti, todos te abandonaram e só eu, Senhor, tenho ficado. E Deus diz: não, Elias, tem ainda muitos dos meus profetas que eu guardei que não se dobraram diante a Baal. Eu guardei uma boa parte para que possa me honrar e me servir. Em todo tempo, Maxon, houve esfriamento espiritual, houve pecado, houve ingratidão. Em todo tempo houve apostasia. Em todo tempo as pessoas abandonaram a Deus. Mas em todo tempo Deus levantou um povo novo para ser a igreja dele na terra e adorar a Deus em espírito, em verdade, em gratidão. Eu tenho 2 filhas, Paulo, 2 filhas. Entreguei elas a Deus, ensino elas a amar a Deus. Creio que elas serão 2 mulheres de Deus. Amém, Jesus. Mas creio que Deus também terá outras mulheres e outros homens de Deus, porque não é o homem que edifica a igreja, é Deus que levanta o seu povo e faz um povo edificado na rocha que se chama Jesus Cristo. Deus jamais ficará sem adoradores na terra. Glória a Deus. Pronto, pastor, a última pergunta, e aqui eu já queria agradecer a minha participação, dizer que a honra e glória é para o Senhor Jesus, para aquele que nos deu a oportunidade de nós termos a capacidade de fazer tudo isso, e não mais do que o nome dele ser glorificado nessa noite. A última pergunta é da Sabrina. A Sabrina pergunta, ela diz assim, às vezes, até comentei com ela hoje, eu digo: rapaz, às vezes o pastor é muito atirado na hora do louvor. E aí a pergunta dela é exatamente sobre isso. A sua opinião, pastor, e a sua deixa para o próximo podcast. Eu queria que o senhor falasse um pouco, ela queria que o senhor falasse um pouco sobre o louvor. Qual a sua visão? E aí o senhor já faz a deixa, porque o próximo podcast vem com tudo. Pronto, boa pergunta, Sabrina. Moisés, falar de louvor é falar de entrega, é falar de espontaneidade, é falar de derramamento. Tem até um louvor que o Moisés sempre canta: eu quebro os meus vasos, o meu vaso, vasos no plural. Podcast é isso, tá bom? É ao vivo. O Moisés sempre canta: eu quebro o meu vaso aos teus pés. Olha aí. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso. Isso é louvor, isso é adoração, é entrega, é derramamento, espontaneidade e sem deixar reserva de nada. Respondendo a pergunta Sabrina do Moisés, para mim, Maxon, todo culto é o último culto. Todo louvor é o último louvor. Toda ministração da palavra é a última vez que eu estou ministrando. Sabe, quem é de Chorozinho aqui sabe, para chegar aqui na igreja, tem um trevo muito perigoso aqui, que corta a BR-116. A BR-116 corta quase todo o Brasil. Do Ceará vai até o Rio Grande do Sul. Passa São Paulo, Rio Grande do Sul, é grande demais. E esse trevo que corta essa BR-116 é muito perigoso, morrem pessoas ali. Marcos, às vezes eu fico pensando, eu vou para o culto pregar, vou para o culto adorar a Deus, e de casa eu saio, quando eu paro o carro no trevo, eu digo: meu Deus, será que eu vou conseguir passar e adorar a Deus hoje no culto? Quando eu termino o culto, eu estou indo para casa com as minhas filhas, a minha esposa, eu penso: Deus, Senhor, será que eu vou conseguir chegar em casa? Louvor, adoração, entrega, culto, anunciar a palavra, é uma vida totalmente voltada para a vontade de Deus.
Deus não chama pessoas que não têm coragem de entregar tudo para Ele. Glória a Deus. Quando Deus vai chamar o profeta Eliseu, a Bíblia diz que Elias olha para ele e diz assim: vem, segue-me. E Eliseu diz a Bíblia que Eliseu mata os bois, quebra o arado, faz uma fogueira, e com a fogueira da madeira do arado ele faz um churrasco, faz uma festa, se despede dos seus pais, se despede dos seus vizinhos, se despede dos seus amigos e segue a Elias e substitui Elias na obra de Deus para ser profeta no seu lugar. Então Deus está esperando homens e mulheres que tenham a capacidade de entregar tudo a Ele, de ministrar o louvor a Ele sem reserva, sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar com depois, porque Ele entende que Deus deve ser adorado hoje e agora. É isso que eu penso acerca de louvor. Eu acho que para o próximo podcast aí, a gente vai abordar, vai entrar nessa pegada aí, né, Maxon? Adoração, louvor. Tem coisa boa chegando aí na próxima semana, viu? Amém. E aí a gente já vai aqui agradecendo, tá? A todos que participaram desse momento, que estavam ao vivo, comentando, compartilharam, a todos que fizeram suas perguntas. Infelizmente nós temos também um horário, mas aí deixa sua pergunta. No próximo podcast vamos estar talvez abordando outra temática, pastor, e assim vai ser. E também agradecer ao Senhor pela disponibilidade, pelas bênçãos que Deus tem feito através de sua vida para conosco, que você continue sendo esse homem Amém. De Deus. A pastora Josi continua sendo essa mulher de Deus. Amém. E que nós estamos felizes por ter vocês aqui na igreja juntamente conosco, principalmente adorando, cultuando e buscando a face do nosso Jesus, até que Ele venha. Glória a Deus. E aí eu queria que você fizesse essa oração, pastor, encerrando, oração por todos nós. Antes de você fazer a oração, queria mais uma vez aqui agradecer a vocês que estão aí online, que compartilharam, e principalmente ao Giovanni, que está aqui juntamente aqui conosco, nosso irmão Giovanni, e também ao irmão Moisés, que está aqui também na mesa, operando aí a transmissão, tá? Obrigado a vocês e que Deus abençoe a vida também de vocês, em nome santo de Jesus.